Gente, que massa! Quebrando Todo padrões mundo- total. Todo mundo faz podcast No dentro estúdio, de salas, né? Então tá. Aqui é no Corvette. Essa é a minha sala de podcast. Tem sala mais cara que essa? Eu não conheço. Não, sala de milhões, literalmente. Exato, de milhões. Duda, maravilha. Você talvez seja a pessoa do podcast que eu mais conheço, até porque você está no nível de pessoas que estão no Empire. Para quem não sabe, o Empire é um grupo de empreendedores que se reúnem por pelo menos uma vez por ano. Tem ali vários encontros online e toda a troca de ideias sobre como fazer mais milhões, não é como sobre fazer o primeiro milhão, é mais milhões. E o interessante é que você é uma mulher e tem muita gente que vem perguntar o seguinte: Finch, cadê as mulheres do mundo digital? Bom, tá aqui a Duda, um excelente exemplo de uma outlier. Dificilmente eu estou fazendo o que estou fazendo hoje, nunca entrevistei ninguém. Essa foi uma ideia do meu time, inclusive comigo, para que eu pudesse chamar as pessoas que mais se destacaram. Você foi uma delas. Obrigada. Tá feliz com isso? Demais. Legal. Muito honrado, inclusive. Foram mais de 7.000 pessoas que entraram Uau. na primeira turma do Nômade, e dessas pessoas aí nós avaliamos algumas das melhores para podermos selecionar e trazer para cá. Agora, bom, eu já te conheço, mas vou deixar você se introduzir. O que você faz hoje? Detalhe, ela, só passando um spoiler, diante de tudo que já fez dentro do digital, hoje possui o codename de a rainha do Pinterest. Fala pra gente o que você faz. Bom, tô aí na internet há 3 anos. Abandonei a medicina. Fazia medicina? Fazia cursinho pré-vestibular. No ano que eu tava para passar em medicina, decidi abandonar. Então tava ali na porta, batalhei por muitos anos, fiquei 4 anos fazendo cursinho. No ano que eu tava para passar, eu desisti, conheci a internet, falei, é isso daqui que eu quero pra minha vida. Porque eu não tinha liberdade. Ficava das 6 da manhã até 10 horas da noite, de segunda a sexta, estudando, não tinha tempo com a minha família, ficava presa numa sala de aula. Era um curso de medicina. Isso. Para você ir para a faculdade. Para eu ir para a faculdade. Aí em Entendi. 2020, conheci a internet, me encantei porque ter possibilidade de trabalhar de casa, né, ficar ali perto da minha mãe. Sim. E fui começando ali, dando meus primeiros passos. Comecei como afiliada. Legal. Fui colhendo bastante resultados, me tornei top afiliada dos produtos. Conheci você em 2021. 2021, um amigo meu me falou assim, olha, Duda, segue esse cara aqui, vê o que ele tá fazendo na internet. No começo eu nem entendi muito o que você fazia, que você não compartilhava nada. Sim, esse é um ponto bem importante sobre minha trajetória. Por isso que algumas pessoas, por isso que milhares de pessoas se interessaram em conhecer um pouco mais o meu trabalho depois da última abertura do Nômade, porque por anos eu fiquei sempre calado, pelo menos nesse quesito de, o que você faz? As pessoas sabiam, tinha uma noção, mas não era aquela coisa de chegou no Instagram e entendeu. Não, Exato. eu deixava bem oculto isso. E daí eu conheci o Thiago, comecei ali a seguir e falei, gente, eu quero fazer o que esse cara faz. Que você falava em alguns momentos, né, quando resolvia abrir a caixinha, falava que fazia venda sem aparecer. Uhum. Eu falei, eu quero fazer isso daqui também. Até então eu vendia aparecendo no meu Instagram. Então você era a sua própria especialista, né? Você aparecia. Eu aparecia. Legal. Fazia meus resultados, mas eu queria mais. Queria vender sem aparecer na internet. Uhum. E daí eu comecei e em 2022 eu lancei meu próprio infoproduto. Legal. E me tornei aí a rainha do Pinterest porque eu vendo meus infoprodutos dentro do Pinterest. Legal. Então eu faço vendas ali sem aparecer. O mais interessante é que você é a primeira pessoa que eu vi apresentar técnicas, né, no Pinterest para se ganhar dinheiro na internet com tanta maestria. Não vi ninguém falar disso até hoje como você fala. Inclusive, esse apelido é original de... Te apelidamos no Empire. No Empire, em novembro. E aí foi você interessante que porque fez esse apelido, inclusive. Depois você veio falar da técnica e tal, que eu achei bem interessante. Esse tipo de coisa é bem importante até para quem aparece mais na internet, porque fica muito chato às vezes você expor uma única personalidade. Sim. Todos nós trabalhamos com nós mesmos, com múltiplas personalidades. E quando eu falo de personalidade no Instagram, eu não estou dizendo atuar no Instagram, fazer coisas que você não estaria disposto a fazer.
simplesmente trabalhar outras personalidades que você tem. Isso é bem interessante porque eu vi que a repercussão foi grande, várias pessoas começaram a comentar desse nome comigo, inclusive, e eu achei muito legal. Agora conta o seguinte, você contou bem rápido a sua trajetória, tenho certeza que você passou por muita coisa durante todo esse período. 3 anos para quem trabalha no marketing digital é muita coisa. É 10 anos para muitas outras pessoas. É muito tempo. Eu sei que muita coisa aconteceu aí. Agora, depois que você me conheceu, o que acabou mudando para você? Você encontrou o Nômade Milionário, tenho certeza que aplicou algumas técnicas que estão lá dentro. O Nômade é um almanaque de informações para quem quer trabalhar com marketing digital. Funciona para todos os nichos? Funciona. Se você realmente entender os conceitos do que eu estou falando, para poder jogar isso para qualquer outro negócio. É completamente aplicável. Até porque o Nômade é uma junção de todas as técnicas que eu aprendi para até então apresentar 80% dos meus resultados ali. Eu apresentei 20% do que me traziam 80% dos resultados até então. Você acabou utilizando ele para várias outras coisas. O que de mais importante você considera ter aprendido no Nômade para conseguir ter o faturamento que você atinge hoje? Legal. É bom até ressaltar que quando eu entrei para o Nômade, eu ainda era afiliada de infoprodutos e eu estava perdida, né? Porque eu queria ter algum caminho para seguir. Eu estava com overdose de informações. Eu era uma acumuladora de cursos. E nenhum dos que eu tinha comprado, eu tinha me encontrado. Quando eu comprei o Nômade, eu comecei a assistir ele, comecei a aplicar ali as técnicas. Falei, poxa, dá para usar em qualquer área, não é algo engessado ali que você fica preso, olha, é só isso daqui que você tem que fazer. Então eu pude aplicar, sendo afiliada também, mas sem aparecer que era o que eu queria. Pude aplicar sendo produtora, né, criar meus próprios produtos. Então assim, eu fui encontrando ali várias estratégias que dependia apenas de mim colocar em prática e fazer acontecer, né? Então é um pacote completo de conteúdos que você consegue aí, se você não se identifica, eu não quero ter meu próprio produto, mas você pode usar aquilo para em alguma outra área da internet, até porque tem um monte de leques, né, na internet que você pode usar para vender. Então eu fui encontrando ali, fui aplicando, inclusive eu uso estratégias do Nômade dentro do Pinterest também. Legal. Então isso é muito legal de falar, porque não é algo que se restringe apenas a Facebook Ads. Não, você pode usar para qualquer área. Eu uso estratégias do Nômade para os meus infoprodutos, porque foi ali que eu aprendi a criar infoprodutos meus, e uso dentro do Pinterest também estratégias de vendas do Nômade. Legal, interessante. Você hoje já se qualificou há um bom tempo como uma especialista do Pinterest, né? Você está ensinando pessoas a ganharem dinheiro com essa rede social, que até então, para muitas pessoas, era algo mais inexplorado. Era uma rede social onde ela não era sinônimo de dinheiro, né? E recentemente você fez um lançamento. Antes até de você falar desse seu lançamento, eu quero saber mais um pouco sobre o seguinte, sobre esses 10 anos, que na verdade são 3, dos quais você passou até hoje no digital. Quanto é que você já conseguiu faturar nesse tempo todo, juntando, se você se recorda, teu faturamento como afiliada, todos esses produtos dos quais você tocou? Muito bom. Como afiliada, eu cheguei a faturar R$500 mil. Meio milhão? Meio milhão. E como produtora, divulgando vários infoprodutos, mais de R$1,5 milhão de. Então, legal, somando aí esses 2 anos, 3 anos, R$2 milhões. Nossa, então eu estou do lado de uma milionária. Parece que o Nômade milionário, ele não é um nome fictício, né? Mas claro, eu sei que você estudou também por diversas outras fontes, várias outras coisas, não só por dentro, obviamente, do Nômade Milionário. E a ideia aqui é entender também como um todo, não só por dentro do Nômade, mas o que a Duda fez por toda essa trajetória dentro do marketing digital. Respondendo sinceramente, você via muita dificuldade no início quando ia para a tela do computador tentar aplicar alguma coisa? O que você pensava quando as coisas ficavam chatas? Isso antes de conhecer o Nômade? Antes de conhecer o Nômade, bem no processo inicial, talvez até lá quando você ainda estava como afiliada. Sim, quando eu comecei, eu tive muita dificuldade, sendo bem sincera mesmo, tive muita dificuldade porque
Eu não encontrava algo que me ensinasse de forma didática. Então falava como se eu já fosse uma pessoa avançada e eu estava começando. Eu não tinha conhecimento nenhum na internet. Então eu sentava na frente do computador e para mim parecia que estava tudo em grego. Não estava em português. Para quem estava fazendo medicina, né? Medicina, exatamente. Mas era um outro universo para mim. Eu não sabia o que era gerenciador de anúncios, conta de anúncios, instalação de pixel. Para mim era tudo grego. Então eu tinha muita dificuldade, eu tive que quebrar muita cabeça. Ficava ali na frente do computador horas e horas e horas estudando para poder aplicar. Então assim, eu tive bastante dificuldade no início, mas também não desisti, né? Eu acredito que foi isso que me trouxe até aqui. Legal. Essa vontade de querer literalmente viver o que eu via você vivendo. Então me inspirou muito lá atrás e eu mentalizava muito que eu chegaria aqui em algum momento a ter essa conversa de negócios, estar lado a lado, não é à toa que eu tô hoje no Empire. Legal, interessante. E você me falou um ponto que se conectou bem comigo, porque no início do marketing digital para mim, eu fui pego por algo que pega mais de 80% das pessoas que entram nesse mercado: excesso de informação. Você disse que comprou vários cursos e etc. O que você achou da didática do Nômade, por exemplo, em comparação a outros cursos? Para você acabou sendo a mesma coisa? Ou lá tinha simplesmente uma técnica diferente? Em comparação aos outros, o que você percebeu de mais diferente? Fora a qualidade audiovisual, Exato. que eu já sei a resposta. Essa daí já é a resposta principal. Mas eu sentia em questão da didática. O que eu tinha de dificuldade foi sanada no Nômade. Então, em questão de instalação de pixel, entender o que é um gerenciador de anúncios, não só soltar o que é esse termo, mas entender a fundo o que é a ferramenta, a plataforma, cada detalhe. Então, toda a didática sanou todas aquelas dificuldades que eu tinha. Legal. Então, para mim, o diferencial do Nômade foi todo esse passo a passo, até mesmo se uma pessoa está começando ali, conseguir entender e conseguir aplicar, aprender todos os conceitos da forma correta e não soltar um termo e deixar, ó, você se vira aqui, eu tô te dando conteúdo, agora você se vira. Não. Legal. Eu entendi toda a didática ali e foi algo que me fez elevar muito os meus resultados, fazer grandes saltos. Legal. Show. Eu pergunto sobre a didática e tudo mais porque o esforço que eu tive naquele curso, inclusive algumas aulas demoraram até sair por conta disso, para gravar, foi a um nível pedagogo. Exato. A gente teve que contratar uma pessoa praticamente para nos ajudar a concepcionar as aulas a um nível que qualquer pessoa poderia entender. Agora, aquelas técnicas ali acabaram te ajudando também para os próprios lançamentos que você fez, Nossa, utilizando a sua imagem? Demais. Branding, eu usei muito. Todas as estratégias ali eu consegui aplicar, não tanto sem aparecer, que era o que eu queria, mas eu também depois comecei a aparecer, me posicionar na internet como especialista em Pinterest. E todas as técnicas do Nômade eu utilizei e me ajudou demais. Inclusive a gente acabou de fazer um lançamento com resultado assim extraordinário, quase que 100% no orgânico, usando estratégias do Nômade. Tanto pro lançamento, captação de leads, estratégias ali de tráfego e também pro branding, meu branding pessoal da minha marca. Então, você pode usar, né, para qualquer área aí, não fica engessado só naquilo, né? Tem que abrir a mente e você pode ali aprender os conceitos e levar para outras áreas também. Serve para todo mundo, inclusive até mesmo, um exemplo, se existe aí um prestador de serviços, ele pode utilizar também estratégias ali no Nômade. Como gestor de tráfego, como copywriter. Há várias profissões que você pode conseguir masterizar com alguns poucos assuntos contidos dentro do Nômade Milionário. Exato. Agora, eu tinha comentado um pouco do seu lançamento. Você pode falar dos resultados do seu lançamento? Posso. O que você fez? Com certeza. Nós fizemos um lançamento recentemente, fechamos carrinho agora, essa semana. E nós investimos apenas R$10 mil e retornou mais de R$430 mil. Então foi um resultado assim absurdo. Voltou mais de 40, um ROI de 40. Um resultado muito grande mesmo usando estratégias do Nômade. Até a nossa conversão mais alta do que muitas pessoas praticam no mercado. Então foi um resultado estrondoso. E isso
muito devido também não só ao tráfego pago, mas ao brand, né? Ao brand. Porque eu tô vendo que o seu exato. brand tá muito legal. Tá muito legal de assistir seu brand. Aprendi com o Thiago a fazer brand da melhor forma. Créditos seus, porque muitas pessoas tiveram a oportunidade de aprender também comigo, mas não aplicaram. Não aplicaram, exato. Sabe? Então, créditos seus. Não adianta nada ter esse networking e não saber aproveitar ele, né? A seu favor. Ter o conhecimento e só acumular ele. Então, todo o tempo que eu tô com o Thiago, que eu tenho alguma oportunidade, eu absorvo o conteúdo, mas além de absorver, eu aplico. E foi isso que eu fiz. A gente estava junto no encontro do Master Empire em novembro e ele me chamou de rainha do Pinterest. O pessoal começou a me chamar de rainha, eu falei, é isso. Comecei. Até então não existia esse nome Rainha do Pinterest, era só apenas Duda Serenini. Comecei a aplicar o Rainha do Pinterest, todo mundo me chama de rainha agora. Meu branding é todo vermelho também, uso roupas vermelhas. O povo agora vê, o pessoal vê roupas vermelhas, não tem como, lembram de mim, batom vermelho, esmalte, então assim, vários itens que eu uso a favor no meu branding, crio movimentos também, e isso faz um resultado assim, gera vários picos de faturamento, né? E é muito legal mesmo, porque você sai daquela bolha que tá todo mundo fazendo igual. Sim, todo mundo fazendo igual. Você então, se destaca. Você se destaca. Hoje eu acredito que não interessa o nicho que você vá procurar se envolver na internet. Não interessa o quão competitivo seja para você em comparação a outras pessoas que já estão fazendo. O que interessa é o que você vai fazer de diferente. Exato. Porque há sempre um público que vai comprar de você. Agora, tem uma coisa na sua história que me chamou um pouco a atenção. Vou ser sincero em dizer que, no mínimo, eu não me lembrava, se você já comentou antes, que fazia medicina antes de conhecer o digital. Agora, eu entendo também muito bem quais são as dificuldades que uma pessoa encara ao mais que ela esteja observando e vendo ao pé da letra o que outras pessoas estão fazendo na internet. Eu sei que é muito difícil para algumas pessoas simplesmente colocarem a mão, né, numa estratégia qualquer pela internet e começarem a aplicar. Eu queria entender como você, saindo de algo tão diferente, entrando em algo tão diferente como o marketing digital para a medicina, conseguiu achar motivação para passar pelos obstáculos. Legal. Porque eu imagino que você tenha se deparado ali com um painel do Facebook, eu imagino que você tenha se perguntado como é que eu vou gerar tráfego orgânico. Nunca tinha vendido nada da vida. O que tinha na cabeça da Duda nos momentos de dificuldade? Exato, legal. Eu perdi meu pai muito nova, com 13 anos de idade. E passou a ser só eu e minha mãe, então nisso eu ficava só eu e ela e eu não tinha tempo com ela, porque eu ficava estudando o dia inteiro no cursinho, né? Ficava ali enfornada naquela sala de aula. Então, uma das motivações que eu tive foi querer dar uma qualidade de vida para minha mãe, poder pagar um bom plano de saúde para ela também, para um futuro, porque plano a gente paga não é para usar, mas é para se prevenir. E quando eu comecei no digital, eu falei, meu Deus, é outro universo totalmente diferente do que eu tô acostumada. Será que esses garotos na internet estão ganhando dinheiro de verdade? Exato. Tive essa dúvida no começo também, porque era muito estrondoso. Eu via ali pessoas ganhando 70 mil reais no mês. Eu falava, gente, isso daqui é um salário de um médico. Como assim? A pessoa ela não é formada, tá aqui no computador ganhando isso de casa. Não é possível que isso seja verdade. Só que daí eu comecei a estudar mais a fundo e eu vi que era possível fazer até muito mais. Porém, eu teria que aprender o caminho. Sim. E não apenas aprender o caminho, aplicar ele. Dar realmente o meu sangue, ele me dedicar para ter esses resultados. Então, eu começava, tinha aquelas dificuldades, não entendia, eu quebrava muita cabeça, porque talvez para algumas pessoas seja um pouco mais fácil, mas para mim não foi, porque eu nunca tive contato na internet. Não sabia o que era um site praticamente, nunca tinha vendido nada. Meu Instagram era até privado, e daí eu abri meu Instagram público, começava ali a divulgar. Falei, gente, como é que eu vou ter um produto próprio? Eu não sei nem para onde que vai. E eu tinha muita dificuldade em relação a isso, mas o que me motivava era ver essas pessoas que estavam já na internet, inclusive você também, Thiago. E eu via que vocês eram pessoas reais.
não eram pessoas distantes que Exato. começaram com muitos resultados, com facilidade. Sim. Vocês tiveram dificuldades também, talvez até, em alguns momentos, dificuldades maiores do que as minhas. Sim. E eu Exato. falava, poxa, né, do que eu tô reclamando? Exato. E aí? Como é que tá? Tranquilo? Satisfação é minha. Ó, que menino bonito, hein? E aí, ô Tiraia? Como é que tá? Hã? Teodoro? Já tá o Tiraia desde novo no carrão, hein? Ó, que isso, satisfação é minha. Mora aqui perto, viu? Vamos se encontrar depois. Pode deixar. Manda sim, eu quero saber quem é. Ah, é? Thiago também? Valeu, Thiago. Nossa. Nem Outlier conhecia também. ainda. Outlier. Outlier também. Outlier. Então eu via essas pessoas com dificuldades e eu falava, poxa, às vezes a minha dificuldade... Ai, que legal. Então, sobre as dificuldades, Foram. conta. Como é que foi isso? Eu sofri ali, né, em começar na internet, mas eu tava vendo essas pessoas com resultados e eu conversava também com elas, eu via que era normal ter dificuldades. E o que me motivava a querer continuar, a enfrentar essas dificuldades, era querer dar uma vida melhor para minha mãe. Sim. Né, meu pai não está mais presente. Você morava com a sua mãe? Moro Morava com sua ela. mãe? Sim. E eu queria dar uma vida melhor para ela. Eu Minha morei mãe... com os meus pais até quando eu fiz o meu primeiro R$1 milhão, acredita? Algumas pessoas me perguntam, pô, você acha que compensa eu continuar morando com meus pais? Eu falo assim, olha só, bom, tá conseguindo ajudar em casa, pra que você tem que ousar sair agora? Sim. Você, ao sair, vai ter que se preocupar, além de ter que criar o seu próprio negócio digital sozinho, Cuidar. outras coisas que você não se Exato. preocupa hoje. Uhum. Então ajude-os e tá tudo bem. Tá tudo bem. Depois Exato. você sai. Exato. Que é o que eu vou fazer em breve. E eu queria dar uma vida melhor para ela. Minha mãe era empregada doméstica, lavava ali roupas, limpava a casa das pessoas e falava, eu não quero mais essa vida para minha mãe. Uhum. Então eu enfrentava essas dificuldades no digital, porque era um universo totalmente novo para mim. Porque uma coisa era eu estudar para o cursinho ali, para passar no vestibular, era aquele meu mundo. Ali, o que as pessoas me perguntassem, eu sabia responder. Uhum. No digital, se alguém me perguntasse lá atrás alguma coisa, eu ia ficar calada, que eu não sabia nem para onde ia. Mas eu via aquela realidade da minha mãe, ela chegava tarde em casa, trabalhando, às vezes ficava até sem almoço, os patrões que ela trabalhava não davam almoço. E hoje, como tá a sua mãe? Hoje ela Enxergando a Duda, a rainha do tá... A rainha. Pinterest. Hoje minha mãe é a segunda rainha. Ela tem vida de madame hoje. A gente vai no shopping qualquer dia da semana. Eu falo, mãe, pode comprar o que você quiser. Ela fala, não. Ela me chama de nenê. Ela fala, não, nenê, será que eu posso mesmo? Para, você vai acabar com seu dinheiro. Eu falo, mãe, não vai acabar. Agora, o que eu aprendi, eu posso fazer isso aqui a vida inteira. Que legal. E hoje ela tem outra vida. Ela tá vivendo realmente a vida que ela merece. O tanto Você- que ela batalhou pra me dar, hoje eu tô dando em dobro pra ela. Você conseguiu aposentá-la? Consegui aposentá-la, literalmente. Legal. Literalmente ela não trabalha mais, eu cuido dela ali. E a gente mudou de vida graças ao digital, né? O digital foi o caminho, na verdade, né? Uhum. Para eu poder aplicar todo o conhecimento. Legal. Beleza. Então, Duda, pelo que eu entendi, o que te motivava muito no início era a possibilidade ali de um dia poder ajudar a sua mãe e tudo mais. Interessante isso, porque o termo outlier, quando eu falo isso na internet, algumas pessoas já generalizaram isso demais, falam muito isso, acham que é só um simples jargão para que eu possa criar uma comunidade, mas não é. É uma comunidade que veio através dele. Exato. É diferente. Uhum. Eu observei para o que eu fazia na minha cidade natal, tão jovem, com tanta convicção, até mesmo para conseguir escrever aquilo que eu queria para minha vida num papel com tanta clareza, como eu vejo hoje, né? Eu olho para um pedaço de papel e fico me recordando do tempo que eu ficava anotando esses objetivos, sonhando com aquelas coisas.
E ao mesmo tempo eu parava para poder pensar, mas como eu conseguia tanto ânimo para passar por tantos obstáculos, cometendo o erro de me comparar com diversas pessoas no início da minha trajetória, e hoje eu estou aqui, sem tanto incentivo, né, naquela época. Espera aí, eu sou um outlier. Essas pessoas que também fazem a mesma coisa são outliers. Inúmeras pessoas vão assistir isso daqui, vão se motivar, vão tentar fazer algo amanhã, depois de amanhã já até esqueceram. Exato. Já encontraram um motivo para não fazer. Para desistir. Para desistir. Para achar que é difícil, que não é para ela, que não Exatamente. funciona. Exatamente. E vem cá, com quantos anos você começou no digital? Comecei no digital com 20, hoje eu tenho 24, com 21 anos. Você tem 24 anos? 24 anos. Meu Deus, que 24 outlier. anos. Que outlier. E eu não imaginava que com 24 anos eu ia ter essa vida que eu tenho hoje, porque eu pensava que eu teria essa vida daqui pelo menos 10 anos, que seria quando eu me formasse em medicina como médica, fizesse todas as especializações, mestrado, doutorado e tivesse uma carreira ali. Uhum. E viver isso hoje, eu tenho inclusive uma médica, dermato, que a gente conversa bastante, a gente é até amigas, e ela falou assim pra mim, Duda, hoje você ganha muito mais do que médicos veteranos que já tem clínica estruturada, tem nome, e você trabalha com a internet. Ela me falou isso, e ela é médica. Na hora que ela falou isso daí, eu falei, meu Deus, é isso que eu quero pra minha vida. E não só pelo dinheiro, mas pela satisfação de poder ter essa liberdade de você poder falar pra sua mãe, não precisa mais trabalhar. É muito gratificante. É muito poder gratificante fazer você poder fazer isso pelos seus pais que cuidaram tanto de você lá atrás. É uma satisfação. Eu acho até que é mais satisfação você fazer isso por eles do que por você. Uhum. Legal. Você poder dar essa transformação. É muito isso. Eu fiz a mesma coisa com os meus pais, tive o prazer de aposentá-los. O meu pai ficava insistindo muito ainda para continuar trabalhando, mas eu não gostava de ver ele trabalhando do jeito que ele fazia, era um trabalho muito braçal, grosseiro, e eu consegui aposentá-lo, foi muito gratificante. Então, eu imagino o que você deva ter sentido quando pôde falar isso para sua mãe, tudo mais. E eu só pude fazer isso porque eu não desisti nas dificuldades. Sim. Porque Legal. eu persisti. Eu via a dificuldade ali na minha frente, mas como outlier, eu procurava algum caminho para poder vencer ela, para poder dar a volta por cima e fazer acontecer, fazer os resultados virem. Sim. Eu não desisti na primeira dificuldade que eu tive, porque é o que as pessoas muitas vezes fazem, né? Exato. Encontrou uma dificuldade, esse conhecimento tá difícil, eu não conheço, nossa, eu acho que não é para mim, eu vou parar. Exato. Aí que a pessoa perde de viver uma vida que ela tanto deseja. A quantidade de pessoas que já provavelmente estão assistindo isso daqui. Você viu ali em cima chamando? A quantidade de pessoas que estão assistindo isso aqui, que também já começaram lá atrás e desistiram e não têm ideia da vida que elas poderiam estar tendo agora, é surreal. É surreal. É surreal. É surreal. Agora, bom, todo mundo já sabe que você fez parte do Nômade Milionário. Milionária você já ficou. E a parte do Nômade? Como que são as viagens para você hoje? Uau. Você faz muitas viagens? Muitas. Você já conseguiu viajar para fora? Inclusive, como é que é esse isso? podcast está acontecendo 2 dias antes da minha viagem para Europa. Ah, é? Vai para Europa? Daqui 2 dias eu tô indo para Europa, tô indo para Suíça. Nossa. Suíça e Paris. Nada... Bateu uma inveja agora. Inveja branca. Nada mal para uma outlier. Nada mal. Nada Vai esquiar? Vou esquiar, com Olha, certeza. que legal. Com Que certeza. legal. Fazer muitas fotos legais lá. E eu sempre tive vontade de viajar, eu sempre gostei. Às vezes até mesmo lá atrás, quando eu fazia viagens assim para ir para casa da minha família, que mora um pouco distante, né, meus tios, eu já ficava feliz, falava, gente, algum dia eu vou pegar tantos aviões que eu não vou nem lembrar da contagem. E chegou esse momento. Eu amo viajar, posso viajar. E o legal do digital é você poder levar o trabalho com você, né? Uhum. Levo meu computador, levo meu iPad, meu celular, tô ali trabalhando. Vou Como pra que Europa é? agora. Você já viajou, já via suas viagens para fora. Como você se sente vendo as notificações de vendas caindo enquanto você está no avião, quando você está no aeroporto ou quando você está acordando no hotel pela manhã? É uma sensação de valeu a pena todo esforço. Valeu a pena todo esforço. Valeu a pena todo esforço. É a mesma sensação que eu tenho. Valeu a pena, porque lá atrás, quando eu comecei e eu estava
batendo ainda no muro, não estava ainda com os resultados que eu desejava. Eu via aquilo dali, mas eu falava, em algum momento vai cair essas notificações para mim, quando eu estiver viajando, quando eu estiver em qualquer lugar. E chegou a época disso e agora se tornou rotina. Então valeu a pena todo o esforço, toda a dedicação, ficar horas e horas sentada, aprendendo, com dor de cabeça, às vezes até me alimentando mal. Isso mas valeu a aconteceu pena. muito comigo. Valeu a pena todo o esforço. E tem pessoas, até inclusive, que quando eu comecei há 3 anos atrás, começaram também E e desistiram. no meio do caminho. Eu já tive pessoas muito próximas a mim que eu as convidei para minha casa para falar sobre aquilo que eu fazia e hoje se arrependeram amargamente Nossa. de terem dado as costas e não aplicado o que eu falei, porque por algum motivo na época simplesmente acharam que era um negócio que não funcionaria. Tem muitas pessoas que quando eu comecei falaram pra mim que era algo passageiro a internet, que era modinha. A internet é algo passageiro. Essa é a primeira vez que eu ouvi. Juro. Falaram pra mim, Duda, isso daí não vai dar certo. Até parentes falaram pra mim, isso daí é modinha, não vai dar certo. É passageira essa internet. Legal. E como era no seu começo? Provavelmente você externalizava um pouco a sua vontade de ganhar dinheiro na internet, de fazer o que você via outras pessoas fazendo também. E como era a reação das pessoas ao você contar esse objetivo, de querer ganhar dinheiro com a internet? Nossa, as pessoas me achavam louca, ambiciosa, arrogante. 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 Eu conheço bem essa palavra. Nossa, pra quê? Pra que ficar querendo ser rica, querer ganhar mais de 10 mil reais por mês? Isso daí é muito. Você tem que se contentar com 5 mil no mês. Nossa. Que é o suficiente para você pagar as contas ali, fazer uma compra de mercado e viver. Fala, gente, eu não quero isso pra minha vida. Pode ser a sua opinião, mas a minha não é. Eu quero mais. Eu sei que dá pra viver muito mais. Sim. Né? Se essas pessoas estão vivendo isso, gente, a prosperidade pode ser algo pra todo mundo. Se você ainda não alcançou ela, o problema tá em você. Eu já recebi comentários exatamente como estes lá atrás, de pessoas dizendo, nossa, pra que isso? Você pode se arrepender de não... Você pode ser uma pessoa amargurada na vida por sonhar tão alto e não conseguir acabar concluindo os seus objetivos. Então eu sei bem do que você está falando. Nossa, muitas. Até tiravam sarro de mim quando eu comecei na internet. Falava assim, virou blogueirinha agora. Essa é a mais famosa. A blogueirinha, tá Tá milionária. exato. Hoje o que essas pessoas falam para você? Se falam, né? Se é que tem coragem de falar alguma coisa. Não falam nada, Sim, ficam na delas. Exato. Mas tem outras que falam e hoje fica, até no termo assim, fica lambendo meus pés. Lá atrás desacreditaram de mim, tiravam sarro e hoje ficam falando, nossa, Duda, que legal, você com esses resultados. Você tem tempo para tomar um café, Duda? É desse jeito. Nossa, um monte de convite para tomar café, de pessoas que lá atrás desacreditaram de mim. E são pessoas que tiveram a mesma oportunidade que eu tive de começar. Sim. E não começaram, ou outras começaram, mas desistiram no meio do caminho. Um mês depois desistiram, gente. Um mês não é nada na sua vida. Um mês passa assim, né? As pessoas ficam ali enfornadas numa sala de aula, numa faculdade, por exemplo, estudando durante 4 ou 5 anos e não se incomodam. Mas daí tá ali no digital, já quer... Digital, em 24 horas ficar milionário. Em 24 horas, ela acha ruim, às vezes, de fazer um investimento numa plataforma como o Facebook ou num curso que vai te custar alguns milhares de reais, mas estão o tempo todo pagando altos valores em faculdades, estão se contentando em ter uma vida onde elas vão trabalhar para os outros. Uma vida mediana. Achando a maior vantagem do mundo em você parar de trabalhar com a internet para tentar concorrer a algum concurso público ou algo do tipo. Enfim, nada contra esse estilo de vida, mas no mínimo você não pode dizer que a internet não funciona. E que isso com tantos resultados. Com tantos resultados. Tá na cara, né? Não tem nem como ignorar isso. E o que eu vejo também, as pessoas quando começam na internet com essa mentalidade já de que é modinha, de que vai dar errado, elas já ficam com um pensamento negativo desde o começo. Eu vou começar aqui, mas se não der certo, eu volto para minha realidade atual. Não é assim. Você tem que começar já pensando que você não vai voltar para aquilo. Sim. Que você vai mudar a sua realidade, da sua família e que não tem outra opção. É aquilo e pronto, acabou. Então elas não dão o melhor de si. Não se dedicam ao máximo. Exato. Assiste meia boca, faz ali uma coisa ou outra,
né, vou deixar de lado. Se distraem muito. Se distraem muito, tem uma opinião muito fraca. Se distraem muito facilmente com as coisas. Observa uma técnica na internet que está funcionando enquanto ela já comprou um outro curso. Não aplica, vai por excesso de informação. Observa uma outra pessoa falando o seguinte: eu fui enganado com esse negócio de internet. Daí ela se conecta com essa pessoa, compra a ideia dela e acha que todo mundo que ganha dinheiro na internet se reúne no final de semana numa grande mesa redonda, num palácio, para falar sobre as artimanhas que eles têm para continuar enganando as pessoas. As pessoas do mundo inteiro que ganham dinheiro com a internet, elas têm esse objetivo. Nossa. Ou então quem vende cursos. Esse negócio de quem vende curso é muito... Eu sempre achei muito engraçado isso, as pessoas falarem: você está vendendo curso é porque não tem resultado, é só mais um que vende curso. Mas espera aí, a gente está ensinando você a fazer uma coisa que eu faço e você não quer ter o direito de me pagar por isso? De graça. Você não paga um professor de uma faculdade para te ensinar a trabalhar para os outros? Você não vai pagar para mim te ensinar, te deixar rico? Qual que é a diferença? Qual é a diferença? Eles não veem um professor com maldade da faculdade, mas a gente vem com outros olhos. Além do mais, que se a pessoa quiser literalmente aprender, ela vai aprender até observando os seus stories. Exato. Gratuitamente. Gratuito. Entrando no Instagram dela, entrando no meu Instagram, pesquisando no YouTube. Já existem inúmeras informações gratuitas. Você não é obrigado a ficar rico comprando alguma coisa. Você pode ser outlier e até passar por isso sozinho. Agora, quando você quer um conteúdo mais mastigado, quando você quer que uma pessoa como ela, como eu, já estamos ganhando dinheiro com aquilo que estamos fazendo, paremos o nosso tempo, entramos de frente para uma câmera para poder gravar algo com qualidade, com conteúdo foda, eu tenho que dar de graça? Não posso dar esse conteúdo de graça. Você vai viajar agora então nessa sua jornada nômade nos próximos dias e vai ficar quanto tempo lá? A gente vai ficar 20 dias. Você vai levar fotógrafo? Não, mas eu acho que eu vou contratar algum lá. É uma boa ideia. Contratar algum de lá. Nesse eu não vou levar. Daí a gente vai segunda, a gente vai ficar 12 dias na Suíça, depois em Paris. Duda, entendi boa parte da sua história, impressionante. Eu vi que você está fazendo literalmente jus ao nome nômade milionário. Você viaja quando quer, está indo para a Suíça agora. Eu quero ver as fotos, viu? Faça fotos bem legais. Vou dar umas dicas para editar as fotos depois. Eu adoro editar as fotos também. Agora, e além de nômade, é milionária. Eu quero entender só um ponto da sua trajetória que você falou. Você cursava medicina, né, antes dos seus 22 anos de idade, certo? Fazia o cursinho para passar em medicina. O cursinho para passar em medicina. E quando você conheceu o digital, você fez algo inteligente, que é de não parar completamente, né, com aquele teu primeiro objetivo da medicina. Você optou por, nas suas horas vagas, estudar e aplicar o marketing digital. Isso, né? Fazia os dois. Você está colhendo os frutos hoje. Só no mês passado, no Perpétuo, você falou que fez R$400 mil. Nossa, animal. Agora, eu quero saber como que foi essa sua decisão no período em que você pensou: não compensa mais eu continuar cursando isso aqui, fazendo esse curso para medicina. Foi difícil para você abrir mão disso, mesmo com o bolso cheio de dinheiro? Foi uma decisão difícil. Não foi nada fácil, porque eu trabalhava como modelo. Lá atrás, eu comecei com 11 anos de idade a trabalhar como modelo. E eu sempre quis ter o meu dinheiro, né? Nunca quis ficar dependendo dos meus pais, pedir dinheiro para eles. E eu trabalhava ali como modelo fotográfica e pagava o meu cursinho. Então eu vim de escola pública, não passei no terceirão para passar no vestibular, na verdade, não passei no vestibular. E daí eu precisei fazer o cursinho. E o cursinho é pago, é caríssimo, é R$1.000 a mensalidade. E eu não tinha esse valor jamais. E eu falei: poxa, eu vou pagar o cursinho. Fazia ali meus trabalhos como modelo e pagava ele. E quando eu comecei no digital, colher os frutos dele, depois da minha dedicação, e via que aquilo dali podia me trazer muito mais frutos ainda, se eu me dedicasse integralmente àquilo, aí eu tomei a decisão de não me rematricular no cursinho. Foi difícil porque foi algo que eu fiquei 4 anos plantando, né? E dá aquela sensação de: meu Deus, será que estou fazendo a coisa certa mesmo, né? Dá aquele frio na barriga.
Fiquei algumas semanas com esse frio na barriga, pensando, né, se eu tinha tomado a decisão certa. A sua mãe... Ela ficou com medo. Com medo? Com medo. Ela sempre me apoiou, eu mostrava para ela os resultados, mas ela falava assim, nossa filha, será mesmo tudo isso? Não, você não precisa de tudo isso não, só um pouco. Aquela mentalidade, né, de não ter riqueza. Mas ela sempre acreditou em mim, sempre me apoiou. E daí eu falei, mãe, eu não vou me rematricular mais no cursinho. Ela falou, você tem certeza? Eu falei, tem. Aí nisso não me rematriculei, fiquei com aquele medinho ainda na barriga. Mas depois passou e eu vi que foi a melhor decisão que eu tomei, porque eu estava ali fazendo algo que eu já estava vendo os resultados. Não era algo que eu estava estudando, que eu fosse colher os resultados só depois de 10 anos de formada. Sim. E a vida passa muito rápido, né? Eu perdi meu pai muito nova. Então hoje eu priorizo muito meu tempo com a minha família. Eu não quero deixar para curtir o meu tempo daqui 10 anos. Eu quero curtir agora, eu quero viver agora. O que a vida tem para me oferecer, o que a vida tem de melhor para me oferecer. Eu sempre falei, né, que as pessoas criam uma dualidade com essa questão, principalmente no Brasil. Fora não é tanto assim. Com relação ao dinheiro. Sim. Se você tem dinheiro demais, você pode ser uma pessoa infeliz. Pessoal, você pode ter as duas coisas. E ser infeliz do mesmo jeito. Exatamente. É melhor você ser infeliz com muito dinheiro no bolso que sem dinheiro, tá? Isso se você conseguir, né? Se você conseguir. Agora, Duda, entendi. Foi uma decisão ainda assim difícil. Eu imaginei. Por isso eu fiz a pergunta, porque foram 4 anos de investimento da sua vida, né? Para fazer a medicina e tal. Você optou por não fazer, já que está ganhando dinheiro com o digital. E tecnicamente você acabou ficando milionária com a internet. Com quantos anos? Aos 22 anos eu já estava milionária. Aos 22 anos já estava milionária. Hoje eu tenho 24. Aos 22 eu já estava milionária. E é engraçado porque na minha época de cursinho nós tínhamos uma rede de amigas que faziam cursinho também. Todas elas hoje estão fazendo medicina e eu fui a única que não seguiu o mesmo caminho. Eu fui a única que foi empreender. Então hoje elas estão quase se formando, estão perto aí de se formar, vão ser médicas e eu decidi seguir o caminho de empreender e estou muito realizada. Foi a melhor decisão que eu fiz. Então eu tive o medo sim de não estar fazendo a decisão certa, porque foi algo que eu fiquei 4 anos dedicando o meu tempo, suando. Mas foi a melhor coisa que eu fiz. Então às vezes é na hora do medo que a gente toma as melhores decisões. Esse frio na barriga que com certeza você teve me trouxe até aqui e vai me levar muito mais longe. E eu gosto desse frio na barriga, porque parece que eu me sinto viva. Hoje, além de você participar do... esse foi um barulho doeu na minha coluna, pessoal, doeu na minha coluna. Hoje, além de você estar ter participado do Nômade Milionário, ter aprendido várias técnicas que você aplica nos seus negócios, né? Hoje, para quem não entendeu, ela ensina pessoas iniciantes por através do Pinterest ganharem dinheiro na internet por uma oportunidade escassa, quando ela resolve abrir, né, as oportunidades para as pessoas aprenderem com isso. Inclusive agora, por exemplo, está fechado. Exato. E você tem também um curso aberto, né? Sim. Que você faz. Quando você aplicou as técnicas do Nômade Milionário, o que você percebeu de mais valioso nos seus negócios, que te trouxeram mais resultados? A gestão de tempo. A gestão de tempo é uma coisa bem importante lá dentro. Gestão de tempo é muito importante. Você saber onde focar a sua energia. Focar naquilo que vai te trazer resultados. Então ali no Nômade eu aprendi a gerir o meu tempo da melhor forma possível. Porque não adianta nada você ter o melhor curso em mãos e não saber aproveitar ele. Exato. Ficar ali só assistindo e não praticar, né? Você vai ficar um acumulador de conteúdo. Então essa gestão do tempo que eu aprendi no Nômade, saber aplicar aquelas estratégias da melhor forma possível, porque eu tive um direcionamento para isso nas aulas, não fica só solto no ar. Então eu tive aquele direcionamento e falei, poxa, eu não tenho que seguir um caminho diferente, eu tenho que seguir esse caminho que eu tô vendo na aula. Não tentar reinventar a roda, fazer diferente. Sim. Então foi isso que eu consegui aplicar no meu negócio que antes eu não conseguia, que eu ficava patinando. Ficava ali e não saía do lugar. Tinha resultados, mas não saía do lugar. Legal. Né? Então foi onde eu tive essa escala, E hoje você não participa, né? Você acabou não participando, até o que eu ia dizer agora há pouco, do Nômade Milionário,
como também está em um dos maiores grupos de empreendedorismo no marketing digital do Brasil, né, que é o Empire, onde, nossa, só tem pessoas que estão fazendo mais milhões e milhões de faturamento, mais de 5 milhões ano, e você está lá como uma das principais mulheres se destacando no time, e sim, em meio de muitos outros homens, né? Exato. Parabéns por isso. Obrigado. Parabéns. E eu fico muito feliz, porque quando eu te conheci, Thiago, não sei se você vai lembrar, eu te mandei um direct. Quando eu vi um dia você postando sobre o Mastermind, eu falei, Thiago, um dia eu vou estar lá dentro. Eu me lembro quando você entrou, sim, no Empire, eu pude observar isso. Lá atrás você tinha deixado esse comentário. Eu tinha deixado esse comentário. Hoje eu faço parte, já sou membro veterana. E eu fico muito feliz de ser uma das poucas mulheres que está lá dentro e que tem muitos resultados. Quando eu comecei no Empire, eu já tinha resultados, mas quando eu ingressei lá dentro e aproveitei aquele networking, meus resultados aumentaram mais de 10 vezes. A minha empresa cresceu mais de 10 vezes. Perfeito. E é uma coisa que eu vou te contar agora que eu não tinha contado antes. Quando eu fiz o Nômade, eu trouxe, não tá aqui, mas tá na minha bolsa, eu trouxe escrito uma coisa que eu deixei na minha mesa do meu escritório. Eu tava assistindo o Nômade e eu escrevi o seguinte: daqui um ano, eu vou ler isso de novo e eu vou ter feito uma oferta milionária. Nossa, que legal. Já deu um ano e eu trouxe esse papel. Que legal. Vou te mostrar. Que legal. Eu tava assistindo o Nômade, com o Nômade eu criei uma oferta milionária. Você trouxe esse papel? Eu trouxe esse papel. Caramba, que legal. Fiz uma oferta milionária. Ele fica em frente, assim, na minha mesa do meu escritório. E eu ficava olhando aquilo todos os dias. Eu tô assistindo essas aulas, eu vou criar uma oferta milionária e eu criei. Que legal, Duda. Caramba. Você praticava lei da atração, obviamente, né? Sim, Você muito. chegou também a fazer algum tipo de mural dos sonhos? Fiz. Até hoje eu tenho de coisas que eu ainda quero conquistar. Fiz e eu acredito que foi o que me impulsionava também, me motivava. Porque tinha aqueles dias que batiam um pouco de desânimo. Sim, sempre bate. Sempre bate, tédio, é normal. né? De ficar em casa às vezes. Ficar em casa, você vê as outras pessoas saindo, comemorando, viajando e você ali trabalhando. Você já alguma vez teve que, enfim, recusar convites para sair, para ficar estudando? Nossa, muitas vezes já recusei convites até para casamento de parentes. E nesses momentos os parentes não entenderam, né? Mas hoje eles entendem o significado de eu ter recusado esses convites. Eu espero que os meus também entendam. Viu, pessoal? Desculpa aí, porque eu não ia nas festas, nos casamentos. Eu tenho uns 35 primos. Nossa. E assim, eu acho que alguns, os que não me seguem, né? E acabaram perdendo contato comigo, se me veem hoje, não vão nem me reconhecer na rua. A mudança de vida, né? Exato. Então, nossa, que legal. Eu passei pela mesma coisa. Eu tive a minha adolescência ali, um tédio gigantesco, mas ao mesmo tempo uma motivação maior ainda para fazer acontecer, com um mural dos sonhos que ficava colado na minha cara para que eu não esquecesse o motivo pelo qual eu estava sentado ali. Aquela motivação, aquele sangue nos olhos, né, de querer fazer acontecer. Eu não me contentava com a realidade que eu estava. Uhum. Eu nunca passei necessidade, mas eu queria mais, sabe? A gente passava só com o básico ali, 1, 2 salários mínimos, e eu sempre queria mais. Falava, gente, a vida tem muito mais a me oferecer, né? Eu tenho capacidade, porque todas as pessoas que hoje têm resultado já começaram do zero e não são pessoas diferentes de mim. Uhum. O Thiago não é uma pessoa que começou com resultados, começou do zero. Exato. E outra? Com dificuldades. E outra, você provavelmente tem cara de ser uma melhor aluna do que eu na escola. Eu imagino. Eu era aquele aluno nota 6 que passava o ano sempre raspando em recuperação, quase que recuperando o ano, né? Tomando bomba, como eles falam aqui, repetindo o ano. E... É legal você falar isso, que eu lembrei de uma coisa agora. Sim, o quê? Eu era a melhor aluna do colégio. Olha aí, tá eu vendo? era. Eles faziam um mural na escola que eu estudava. que eu estudava, eles faziam um mural dos melhores alunos do trimestre. Eu sempre ficava em primeiro lugar com as notas. Realizado com a rainha do Pinterest. Incrível. Ótimo. O que você achou? Foi top. Ótimo. Maravilhoso. Falamos tanto que até descarregamos a bateria das 3 câmeras aqui Muito dentro. conteúdo, muita história compartilhada. Prazer, viu? Prazer, Thiago. Outlier. Outlier. Milionário e Nômade. Nômade também. Aprendi muitas coisas no Nômade Milionário, galera. Vale muito a pena. Foi transformador na minha vida.